Pessoal, se liga no Mais Bragança, estamos começando mais um podcast nessa quinta-feira, já entrevistamos tantas personalidades, tantos bate-papos e hoje, antes de eu entrevistar esse grande figura do futebol, grande personalidade que é o Gil Baiano, nosso convidado hoje, torcedor do Bragantino, lembra sempre com muito carinho do Gil Baiano. Primeiro vou pegar uma boa noite do Matheus Cleiton. Boa noite, Matheus. Tudo bem, Ted? Tudo bem, pessoal de casa? Gil Baiano, Obrigado primeiramente pela presença. E hoje vai ser um bate-papo muito bacana, Principalmente para aquele torcedor do Red Bull Bragantino que ouviu falar muito sobre o Bragantino na década de 90, mas não teve oportunidade de presenciar esses craques aí em campo. Então hoje vai ser um bom momento para que a gente possa conhecer um pouco mais da história do Bragantino e também do Gil Baiano. Gil, primeiro prazer receber você aqui no nosso programa, no nosso podcast. Queria que você falasse um pouco, desse seu boa noite, falasse. O pessoal sabe que conhece muito você pelo Bragantino, pelo Palmeiras. Você falou para mim aqui em off que não jogou em tantos clubes. Você lembra de cabeça os clubes que jogou, Gil? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Eu joguei em poucos clubes, realmente, porque geralmente os clubes que eu ia jogar, eu ficava 2, 3 anos jogando, em um ano, assim, foi eu acho que o mínimo que eu fiquei. Então acho que eu joguei o Bragantino, Ituano, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre, Vitória da Bahia, Comercial, 15 Piracicaba, e acho que mais alguns aí. O Sport de Portugal, também joguei lá uma temporada. Então deu para rodar um pouquinho no Brasil. Agora, por onde anda Gil Baiano? Eu resido aqui em Bragança, Eu sempre morei aqui desde que cheguei, acabei fixando residência aqui em Bragança. Fiquei um tempo parado, sem mexer com futebol. Eu e o Luiz Miller nós tínhamos montado uma quadra de society, que era o playoff. E depois eu acabei voltando para o futebol, Fiquei como treinador do Sub-20 no Ale Brasil, em Ribeirão Preto. Fiquei 3 anos lá trabalhando em Ribeirão Preto. Depois retornei e comecei a trabalhar como auxiliar. Comecei com o Luiz Miller e hoje estou com o Alberto. Agora, em relação àquela época, você lembra assim da sua chegada no Bragantino? Você falou que veio do Guarani, é isso? Eu vim do Guarani em 88, emprestado para a segunda divisão aqui na época, que era o Bragantino, estava montando a equipe, mas era uma época muito difícil, O Bragantino começando também, montando uma equipe bem... estrutura quase nenhuma, a gente não tinha, A gente tinha uma perspectiva de ter a camisa, de vestir a camisa, de montar uma grande equipe e dali começar o Bragantino praticamente do zero. Foi na época que eu cheguei aqui em 88, praticamente nós começamos do zero para poder estar colhendo os frutos que hoje vem aí as outras gerações colhendo. Agora, Matheus Cleiton, faça a pergunta para ele, que olha, esse aí tem história, viu? Bom, a gente sempre ouviu falar do Bragantino na década de 90, final dos anos 80, como uma equipe que abraçou o torcedor e teve esse amor também. A cidade era pintada de preto e branco, a torcida ia para os outros estádios, inclusive fora aqui do estado de São Paulo. Como é que foi, no momento que vocês perceberam que vocês tinham o apoio do torcedor do Bragantino, que hoje apoia o Red Bull Bragantino, e eles passaram de geração em geração. Hoje, os netos utilizam a Carijó, que foi uma marca de vocês, por exemplo. Foi uma camisa marcante, E nós chegamos aqui, acho que até mesmo pelos resultados que foram obtendo, e os jogadores, a maioria residiam aqui em Bragança, Tanto é que hoje nós temos por volta de 6, 7 ou 8 jogadores que moram aqui. Então acabou realmente dando uma liga muito grande entre os jogadores e torcedores, e os resultados foram aparecendo, principalmente quando começamos em 88. Então realmente era uma loucura você ver em 88, quando nós fomos jogar um jogo, acho que em Jaú, contra o Marília, que o Marília não podia jogar, já perdeu o mando de jogo. E você via nas rodovias aí 10, 15, 20 ônibus indo para o estádio, Então, realmente a cidade abraçou o clube, os jogadores, Então foi uma integração muito grande que
Até então eu não tinha visto, né? Um envolvimento tão grande como a Bragança envolveu aqui na época, o Bragantino, como aquela equipe e os torcedores se envolveram. Então foi um negócio assim que marcou muito assim a nossa geração aqui. Agora, você falou muito, né, da participação do torcedor. Como é que era naquela época essa movimentação da torcida? Os jogadores tinham um lugar, até eu fiquei devendo essa pergunta que me pediram na época que o Alberto veio aqui. Como é que era, aonde os jogadores ficavam quando vinham para Bragança a jogar no Bragantino? Como é que era isso? Alguns, os casados geralmente tinham, né, apartamentos, casa e moravam então cada um com suas famílias aqui. Outros jogadores tinham também casa, né, ficavam aí 5, 6 jogadores, né, numa casa, né, que era o pessoal solteiro, né. Então ficava na cidade, você acabava conhecendo o vizinho, qualquer lugar que você saísse, você ia num restaurante, você encontrava o torcedor, então a equipe vinha tendo resultados bons, isso também ajudou, né, bastante. Então você ia acabando fazendo amizade com o vizinho. Então, hoje você vê que a maioria do pessoal mais antigo não conhece todo mundo, porque a gente conhece, conviveu. Então faz praticamente 30 anos que você convive com esse pessoal assim um pouco mais velho. Para você é uma surpresa ver quando você começou, aonde o Bragantino chegou, principalmente até agora, vamos dizer assim? Não, acho que surpresa assim não foi, porque eu acho que foi traçado esse objetivo, né? Lógico que teve bastante dificuldade, teve nesse caminho, o Bragantino teve aí alguns anos aí onde teve bastante tempo afastado também da elite, né? E depois retomou de novo. E eu acho que hoje está num caminho muito grande também com o Red Bull aí que veio, né, que abraçou também, a cidade está abraçando também, e está fazendo uma grande equipe aí, né? E essa campanha também deles aí está sendo uma campanha digna de novo a cidade estar junto aí com a equipe, né? Gil, para você, como é que é ser reconhecido, principalmente pelo torcedor mais jovem? Porque é uma curiosidade muito grande, né, principalmente agora quem acompanha, né, o Red Bull Bragantino, de como era esse time na década de 90. Porque a gente não tinha internet, né, como é hoje. Hoje você vê o treinamento, né, praticamente a todo momento. O jogador chutou, já está na rede social. E naquela época não. Naquela época, para saber quem era o Gil, quem era, né, os craques aí do Bragantino, o torcedor tinha que assistir o jogo, tinha que ver a televisão, tinha que ouvir o rádio, que era um dos meios também muito fortes da época. E hoje, quando você é abordado aí por um torcedor e fala, poxa, olha, isso aqui foi um craque do Bragantino, como é que é para você ver essa nova geração também? É uma satisfação muito grande, né? Principalmente que os pais venham, né, apresentar, né, conta a história da equipe que eles viram jogar, né? Então isso é gostoso, né? Você passar num lugar e marcar, né? Então você fez tua história ali, então isso é muito legal pro profissional, né? Então você marcou onde você passou, né? Graças a Deus, nos clubes que eu passei, sempre eu conquistei alguma coisa, né? Então isso é uma satisfação muito grande para você como profissional, né? Você traçar alguma coisa na carreira e conseguir os objetivos, que não é tão fácil, né? Então, e como você falou, os meios de comunicação hoje, as pessoas são muito mais conhecidas, né? E naquela época também, os torcedores, o portão não era fechado. O Vanderlei, o próprio Norberto Lopes, que começou em 88, os portões eram abertos, então o dia de coletivo estava aberto, tinha lá, sei lá, 500, 600 pessoas, tinha no coletivo, que era praticamente um jogo, né? Então a torcida estava ali, os caras não queriam que o time principal, o time de cima, o titular tinha que ganhar, né? Porque senão era aquela confusão, a torcida estava ali, a torcida queria ver como é que era o jogador, então o torcedor acabava indo aos treinos para ver até, já aí acabava também já conhecendo mais, você saía dali, já conversava com um, dava autógrafo, então isso também foi criando uma integração muito grande com a cidade, para essa coisa das pessoas ter esse acesso tão livre, né, que hoje é muito mais difícil. Naquela época que você jogou aqui no Bragantino, qual que é o momento mais marcante que você fala, meu, esse momento para mim é inesquecível? Eu acho que eu tive muita felicidade no Bragantino, porque foram marcantes aí, o título de 88, quando nós chegamos aqui, porque chegou para montar uma equipe que na época o Dr. Jesus, né, que era o presidente, né, o Marquinhos era diretor na época, e o Nabiel fazia a parte
toda, né, de fora, né, de federação e tal. Então era um projeto para você subir, e não é fácil, às vezes todo mundo quer subir, né? Então já foi uma satisfação muito grande você subir em 88 e ser campeão. Porque nós não só subimos, nós subimos e fomos campeões, né? Então é uma satisfação muito grande. E depois, em 89, logo em seguida você conseguiu o título brasileiro da Série B. Então, quer dizer, é uma outra satisfação também, que todo mundo quer ganhar título. E em 90 nós coroamos mais ainda com o título paulista. Então, acho que eu tive assim, grandes momentos no Bragantino, que foram momentos diferentes, em fases diferentes, mas acho que com o mesmo peso e a mesma alegria também. Como é que foi para você trabalhar com jogadores que depois, né, ganharam com você o cenário nacional? E quais eram as resenhas assim que você pode contar pra gente? Porque hoje o futebol, a gente, principalmente, a gente vai falar de seleção, por exemplo, a gente fala daquela resenha, né? Lembra do Ronaldo, Ronaldinho em 2002, e no Bragantino era diferente, só que era outros tempos, né? Hoje já é um pouco mais... de concentração, não, né? Como é que era essa resenha aí dos jogadores? Era uma conversa normal, assim, mas e todo mundo ficava junto, né? Porque naquela época você ia pra concentração, você tinha uma televisão, então não tinha televisão nos quartos. Então tinha uma sala, você ia concentrar, realmente era 18, ficava 6 em cada quarto. Aí para ver televisão vinha todo mundo na sala. Era um acampamento. Era um acampamento. É que não tem a foto. Pra você ver se a foto, você ia assustado. Os caras, Mauro Silva, Ney, deitado na sala com um colchão, um quilo de um frio desse, numa época dessa, com um cobertor, vendo televisão. Os caras não deixavam, um queria ver novela, outro queria ver o jornal, ficava mudando, tinha que mudar, né? Não tinha controle, tinha que ir lá mudar. Então era aquela resenha ali, conversando, acabava nem você vendo televisão, né? Você acaba até ali brincando com o outro, e aí a amizade ia crescendo, você acaba até de repente falando até do jogo que ia ter. Isso também era uma coisa que ajudava bastante, você ficava muito próximo um do outro, né? Então criou-se assim uma segunda família ali, né? Daquele grupo ali, que nós ficamos praticamente aí, acho que 3 a 4 anos juntos, a maioria. Quem que era o adversário que você falava assim, pra nós esse aqui é uma rivalidade maior? Tinha isso na época? Um time se enfrentava, mas esses caras têm que ganhar. Novo Horizontino, tô dando um exemplo. Eu tinha, acho que na segunda divisão tinha uma rivalidade muito grande com o Paulista. Era muito grande a rivalidade, já tinha a briga, você chegava lá em Jundiaí, era recebido já com pedra, então era uma... Não era só os jogadores não, viu? Não, mas também. Então, Jundiaí já era uma briga que tinha, Ponte Preta também era uma rivalidade também boa, Bragantino e Ponte Preta também, mas nas outras equipes eram mais tranquilas. E dos grandes clubes? Porque hoje, para a Bragança Paulista, a gente acabou acostumando com os grandes nesses últimos 2 anos praticamente jogando na cidade. Mas passou um determinado período que o Bragantino ficou fora da primeira divisão, né, um bom tempo, e vinha um Corinthians, um São Paulo, era aquela euforia, estádio lotado. E para vocês na época, quando vocês começaram a receber os grandes e jogar para fora, como é que foi? Era diferente a atmosfera da concentração até chegar ali no apito? Porque vocês falam, poxa, é uma oportunidade também, uma visibilidade para os próprios jogadores, né? A atmosfera é diferente para você enfrentar uma equipe grande, então principalmente em torno da imprensa, né? Você tinha mais visibilidade, né? A televisão vinha mais jornalista, então era, vamos dizer assim, a hora de você se autoafirmar, né? Como atleta no cenário nacional, e nós aqui sabíamos que todo mundo queria uma projeção maior, né? Do que já estava tendo na época. Então era o jogo de você se autoafirmar, de conseguir realmente mostrar que a equipe era boa, que era a prova. Era uma coisa você jogar contra o Paulista, ou contra o Ituano, contra o Novo Horizontino, depois jogar contra o Palmeiras, contra o São Paulo, que era um poderio maior. Então você tinha que mostrar que você tinha condição de brigar com eles, mesmo na época com a camisa inferior, né? Mas aí você tinha que se mostrar dentro de campo. E isso nós sempre fizemos bem. Então quando pegava os grandes, a gente jogava de igual para igual com eles. A gente não entrava, vamos dizer assim, abaixo. A gente entrava sabendo que nós tínhamos o mesmo nível e tínhamos condições de ganhar. Só teríamos que desenvolver nosso futebol como jogasse com qualquer outra equipe. Hoje nem tanto, né? Talvez o jogador
esteja nos acompanhando pode falar melhor. Mas naquela época, você ter, por exemplo, vamos dizer, um Luciano do Vale narrando o seu jogo, um Galvão Bueno, aquilo mexia um pouco, não mexia? Porque eram figuras que a turma estava acostumada a ver na TV, no caso, vamos dizer assim. A gente nem pensava muito nisso, a gente pensava mais era na equipe, lógico, depois, quando ou você fazia um gol, aquele pessoal ia lá, aí ficava legal, o Luciano narrando o gol do Gil, o gol do Mazinho, aí você via depois na Globo, né, que só tinha a Globo na época que passava, o cara ia lá ver, então quer dizer, então era assim, aí era legal você ver a narração, mas o pessoal da rádio também, que narrava também era muito bom você ouvir a narração da rádio, né, era legal para o cara mostrar, então era uma coisa, um ambiente legal. Eu até perguntei, porque a última vez que o Alberto veio aqui, ele falou assim, não, porque mexia, que eu ia pro jogo, eu ficava vendo, tal, o Ricardo Oliveira na época narrava, né, ele via depois os jogos, né, pra ele falou que ele gostava muito de ver. Agora em relação, você saiu do Braga, aí você foi pro Inter, depois Palmeiras, isso? Fui emprestado pro Inter e depois voltei pro Palmeiras em 93. Quanto tempo de Inter? O Inter fiquei um tempo só no Campeonato Gaúcho, fiquei 4 meses lá, fui só pro Gaúcho. 4 meses, e o Palmeiras? O Palmeiras fiquei um ano. Como é que foi lá? Lá o Palmeiras foi bom, eu cheguei numa briga muito grande lá no Palmeiras, eu tinha uma rivalidade muito grande aqui já na época, né? Eu cheguei numa época assim, uma grande equipe, né? Que era a equipe do Palmeiras, que eu tinha só jogadores de seleção praticamente. Mas foi assim, um ano bom em termos de título, né? Ganhamos o Campeonato Brasileiro em 93, né? Depois, já em 94, ganhou o Paulista também, seguido, que foi um ponto corrido. Mas eu tive alguns problemas no Palmeiras, que eu tinha a torcida, eu tive um grande problema com a torcida, por causa que em Bragança nós fizemos 3, 4 jogos do Palmeiras, praticamente todos os jogos eu fazia gol contra o Palmeiras, tirei o Palmeiras 2, 3 vezes de final, então isso ficou marcado, então eu cheguei um pouco complicado, então não tive uma vida muito fácil lá no Palmeiras não. Na época que o pessoal fala aqui em Bragança que o torcedor do Palmeiras mordeu o cachorro. Tem essa história, né? E essa questão que é até boa, que o Ted comentou, esse jogo da briga do Palmeiras é muito conhecido porque é passado de geração para geração. Mesmo que mude a versão, o pessoal vai lá pesquisar nesse jogo. O que aconteceu nessa partida que, né, praticamente o Palmeiras e Bragantino ali, ou essa rivalidade nessa época, né? A gente teve um fato histórico, né, em Bragança. Eu acho que foi uma briga que começou, porque eu não lembro, eu acho que foi, faz tanto tempo, mas eu acho que foi 89, eu acho, se eu não me engano, foi 89 essa briga que teve, né? Acho que o Palmeiras vinha de não sei quantos jogos invictos e perdeu a invencibilidade aqui em Bragança. E aí aconteceu o fato da briga, o torcedor invadiu ali o campo, nós tivemos que sair, todo mundo já correndo aí pro vestiário, foi aquela confusão, aí realmente teve esse episódio do cachorro, teve mesmo ali, mas você viu, a polícia baleou torcedor, porque foi um negócio, foi uma loucura, né? O pessoal invadindo o portão, todo mundo entrando, você imagina só a confusão que foi, né? Então, ali foi um jogo meio tumultuado e aí acabou sempre Palmeiras e Bragantino sempre tinha uma pimenta a mais por causa desse jogo que ficou marcado e dessa que você tirou eles dessa invencibilidade tão grande que vinha tendo no Palmeiras na época. Você teve essa passagem no Braga, depois você retornou para o Braga ou só foi essa passagem? Não, retornei depois, já que aí eu não lembro, rapaz, eu tive uma passagem aqui, depois disputei acho que um brasileiro ainda de Série B, que já estava com 35, 36 anos, voltou o João Santos, o Silvio voltou também. Nós estamos numa série quase entrando, classificavam 8 equipes, nós chegamos no último jogo disputando para classificar, mas não acabamos não classificando. Eu não me recordo o ano, mas eu já lembro do seu retorno para mim, não contra a Mariana Errado, mas eu lembro que eu estava na arquibancada assistindo algum jogo de vocês aí. Hoje a gente fala muito em alguns jogadores, né, nos principais clubes, né? E hoje o Bragantino tem alguns jogadores como o Claudinho, que está na seleção
Na época de adversário assim, que vocês enfrentavam, tanto na Série B, na Série A, qual era o jogador que vocês tinham ali no vestiário e falou, poxa, se a gente deixar, vai ter um problema? Apesar de vocês serem uma equipe muito forte, né? Como você disse, enfrentava de igual para igual, mas às vezes pegava um ou outro ali que tinha uma habilidade a mais. Né? Na época tinha grandes jogadores. No Guarani tinha o João Paulo, principalmente da minha parte, que eu era lateral, o João Paulo era ponta esquerda. Então, quando eu ia enfrentar o João Paulo, era uma concentração a mais, que era um jogador muito habilidoso e muito rápido. Então, contra o São Paulo tinha o Miller, né, tinha o Silas, né, então eram jogadores também que você tinha que ter um cuidado especial, porque eles eram muito rápidos, né, em qualquer lance eles podiam decidir a partida. Né? Então, sempre tinha jogadores em algum clube que era muito difícil assim, de você ter marcado 1, 2, 3 jogadores. Sempre, as equipes sempre tiveram isso, né? Você enfrentar equipes, o Flamengo tinha Renato Gaúcho e outros jogadores, né? Então, e aí por aí vai. Neto estava na época no Corinthians, no Palmeiras, né? Acabamos enfrentando o Neto dos dois lados, no Corinthians e Palmeiras, né? Então, sempre tinha jogadores que realmente decidiam, né? Então você tinha que estar sempre muito atento a isso. E na época, no começo dos anos 90, até, vamos lá, 95, São Paulo e Palmeiras eram os times mais fortes mesmo, assim, ou você destaca outros? Não, eu acho que estavam. Acho que o Palmeiras talvez esteja um pouco mais forte, mas o Corinthians era sempre uma equipe muito difícil. Uma equipe muito difícil. Em qualquer situação, você enfrentar o Corinthians não era fácil, não. E o São Paulo, até mesmo porque na nossa época era a equipe que a gente tinha. Era uma pedra no sapato nossa. É difícil bater o São Paulo. A gente sempre ou empatava, mas a gente mais perdia. A gente ganhava do São Paulo também, mas em jogos muito difíceis, mas a gente empatava com o São Paulo. E era um time difícil de ser batido, né? Tinha uma grande equipe também na época, então era uma equipe assim que sempre dava jogo complicado para nós. Agora, como é que eram os bastidores, os manda-chuva, os Eurico Miranda da época? Perturbava muito os jogadores ou era tranquilo? Tem um jeito deles, não adianta, né? O Marquinhos, o Jesus, exatamente eles que conviviam mais com nós. O Nabi vinha mais dia de jogo, né? Mas o Jesus era do jeito dele, não tinha jeito, né? Era complicado, né? De vez em quando a cidade acontecia algumas coisas, o jogador saía, tinha reunião. Estava sabendo? Não tinha nem treino no outro dia, você ficava das 9 da manhã até as 2 da tarde dentro do vestiário, o homem falando. Mas isso aí era mais em 88, né? 89 depois, já com a chegada do Vanderlei, já deu uma mudada, né? Apesar deles estar sempre presente, mas eles já, como jogadores, já tinham uma pressão, eles era mais entre a comissão, porque o Vanderlei já não deixava os diretores falar tanto com os jogadores, né? Ele já começou a dividir um pouco isso aí já. Em 88 era complicado. Falaram, até o próprio Alberto falou que o Nabi era diferente. O Nabi, ele fazia o negócio acontecer mesmo. Que ele não vinha muito aqui, o negócio era mais os bastidores, né, do futebol, que a gente sabe que tem, então ele vinha pouco aqui, só vinha mesmo nos jogos, né. E aqui a convivência era mais com o Dr. Jesus na época e o Marquinhos, que era o diretor, né. Mas o Nabi era um cara que estava sempre atento a tudo, né? Principalmente naquela época, um negócio de muita arbitragem, tomar muito cuidado com isso. Isso aí ele cuidava, ele estava atento a tudo, sabia quem ia apitar, quem não ia apitar, como vinha, se o juiz vinha. Tem aquele gente que o pessoal tem quando fala se o juiz era caseiro ou não era caseiro, né? Que tinha muito isso aí, né? O cara puxava muito o time da casa, então ele já sabia, falava, esse aí é caseiro, então dá uma forçada em cima, então tinha isso aí. Hoje já mudou muito isso aí, não tem muito mais essas coisas, a pressão em cima do árbitro, né? Mesmo porque hoje está todo mundo de olho, né? Está todo mundo relatando qualquer coisa, né? As punições são muito grandes. Isso então o futebol deu uma mudada muito grande. Dos técnicos que você trabalhou, tanto no Bragantino, você falou do Vanderlei, mas no Palmeiras, no Inter, no Guarani, como que era a relação? Como que era esse trabalho? Eu acho que o Vanderlei foi muito marcante, né, para o Bragantino e para vocês também, né? Essa década de 90 foi muito marcante para o futebol, principalmente do interior, que veio, né, nessa mescla aí de Guarani, Bragantino, né? Depois foi dando outra oportunidade, depois a gente foi ver só lá em 2005, né, o Paulista, tinha o São Caetano também, que aí já foi na década de 2000. Como é que foram os treinadores aí nos clubes que você passou?
Eu tive a sorte de trabalhar com grandes treinadores, né? Eu trabalhei somente na primeira divisão, o Vanderlei aqui quando chegou, né? Foi um cara que foi muito positivo aqui para nós, né? Que pegou uma equipe realmente com qualidade e conseguiu desenvolver o trabalho que ele queria. Eu peguei o Parreira também, que era outro grande treinador, que foi para a seleção, campeão do mundo tudo, Enio Andrade. Trabalhei no Internacional também, um excepcional treinador também. Treinadores que a gente fala que não é só de treinamentos, né? Uma coisa é você treinar e uma coisa é você ver o jogo e você conseguir mudar a tua equipe dentro do jogo, às vezes, ou no vestiário, ou numa mudança de peça, o cara que enxerga o jogo. E hoje eu acho que poucos conseguem ler a partida como esses conseguiam fazer, né? O Parreira, o Luxemburgo, o Enio Andrade, que era um extraordinário. Esse era muito bom, o Enio Andrade. Então ele lia rapidinho, 15, 20 minutos já mudava alguma coisa, onde estava o ponto mais fraco do adversário. Hoje tem muita gente falando talvez nos pontos, acho que acaba até atrapalhando. Então esses treinadores eram diferentes, eles eram realmente muito bons. Agora, você falou da época do Palmeiras aqui. Quem que era o pessoal que brigava por vaga? Como é que era o time lá do Palmeiras? Palmeiras? Eu não lembro quem jogava no Palmeiras, mas jogava o Dario Pereira, Neto jogava, não lembro, Diogo, um lateral direito que era um uruguaio, Veloso. Já não lembro mais tanto, mas tinha bastante gente aqui. Tinha um time bom. E para você fazer parte, né, dessa geração do Bragantino que é marcada até hoje pela imprensa, inclusive, sempre que vão falar do Bragantino hoje, falam do time de 90. E, cara, eu tenho, por exemplo, 26 anos, eu não pude ver o Bragantino em campo. E vai de geração em geração. E é muito bacana quando a gente tem vídeos hoje, né, nas redes sociais, no YouTube, e o Red Bull Bragantino, eu acho que ele está fazendo um trabalho muito legal de recordar, né, os jogadores que fazem aniversário, da história. Como é que foi para você, nessa época, essa relação, né, toda com a imprensa? Né? A gente teve personagens, né, que o Juarez, o Copinho, né, são esses que eram muito próximos de vocês, inclusive, né, foram para diversos jogos, teve essas confusões aí com a torcida adversária. Como é que era com a imprensa? Porque hoje a gente fica limitado, às vezes, de ter uma relação com o jogador, mas na época já era mais próximo. Era mais próximo, somente o Copinho, o Juarez, viviam aqui no Bragantino, a gente estava direto ali, acompanhava os treinamentos, eles iam nos treinamentos, a gente estava direto na rádio, então estava sempre próximo, era outro, assim, também a imprensa era a família também, vamos dizer, porque estava sempre do lado, acompanhava nos jogos, você encontrava praticamente quase todo dia, no treinamento, na rua, onde você saía, acabava conversando em off com eles. Então era uma relação muito boa, nós tivemos uma relação assim, bem tranquila aqui com a imprensa em Bragança, que também sempre foi uma imprensa bem tranquila em Bragança, não foi uma casa de imprensa tão exigente, até que exigia algumas partes, mas principalmente na nossa época, acho que foi uma época de ouro aqui, então era difícil um ou outro, críticas normais que tinha também altos e baixos, também não era só jogos bons, tinha jogos que também você caía bastante, que a equipe não rendia, tinha as críticas normais, mas você sabia que era uma crítica construtiva, não era crítica para denegrir a imagem de jogador nenhum, então era uma coisa normal que você estava vendo dentro do campo e eles expressavam hoje, e às vezes até acho que tem algumas críticas que são muito em cima, até para denegrir muito a imagem do jogador, então acho que você acaba tendo alguns atritos, né? Mas aqui em Bragança foi muito tranquila, sempre foi muito tranquila essa relação nossa com a imprensa. Como é que foi para você família? Você veio com a família para cá, foi constituindo família, como é que foi isso? Eu vim pra cá, eu estava noivo na época, depois acabei casando com minha esposa de Campinas, casei em Campinas e já em 89 eu já trouxe a família pra cá, porque eu já tinha uma menina pequena, né, que é a Vanessa, né, que hoje está com 32 anos já. Então a minha família assim, foi uma coisa que eu sempre dava muita importância, eu sempre me acompanhava, então todo lugar que eu fui, mesmo porque a menina era pequena, então eu não estudava na época, então eu pude estar levando sempre junto a minha esposa, a minha filha, então isso também ajudava bastante, estar sempre próximo com a família, não estar aquele negócio de você estar muito longe, a família tá em outro lugar, então minha família assim, eu sempre levei, sempre acompanhou em todas as equipes que eu fui.
O futebol hoje, né, a gente tem muitos críticos nas redes sociais, no esporte, né, na imprensa. Para você, dessa época que você jogava e hoje você vem de fora, você acha que o futebol melhorou? Logicamente que tem a evolução da tecnologia, né, em favor do esporte, mas a gente ouve falar, principalmente dessa época, que os jogadores jogavam mais pelo amor à camisa. Porque hoje a gente tem também essa questão dos salários, né, que são altos, mas é para uma pequena porcentagem, né, a gente sabe que não é para todo o futebol. Como é que você vê o futebol hoje no Brasil? Eu acho que a questão do amor, que todo mundo jogava futebol, como em qualquer, acho que empresa, qualquer funcionário, ele vai também pelo salário. Então você ia pelo salário, pela oportunidade de crescer na vida e de repente ir para um clube maior, ganhar um pouco mais, sabendo que sempre em projeção, sempre pensando em ir para fora, que é onde você ia fazer a sua carreira realmente financeira, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que o futebol hoje somente teve aí essa revolução tecnológica, né? Teve muita coisa da fisiologia, mas melhorou assim, muitas coisas, treinamentos, em alguns treinamentos melhorou, né, algumas coisas, hoje o jogador é muito mais protegido em termos de treinamento e tal, mas eu acho que tem algumas partes que se exagera muito, né? Exagera muito, e aí eu acho que uma outra coisa que estamos esquecendo é a técnica. Hoje nós temos jogadores velozes, com muita força, mas de pouca técnica. Então, quando surge um jogador com uma técnica um pouco diferenciado, você já vê aquele burburinho que fica em cima dele, igual o Claudinho, que é um jogador que tem uma técnica um pouco mais apurada, que tem um drible, que tem uma fiada de bola diferente. Então esse jogador já é mais valorizado, todo mundo já vê, porque antigamente cada equipe que você ia tinha um desse. Tinha um jogador desse nível, né? Então hoje eu acho que assim, no Brasil, tecnicamente o futebol deu uma caída muito grande. Agora, você acredita que, agora voltando para o lado do futebol, você acredita que o Brasil tem alguma chance de fazer uma boa Copa do Mundo? Rapaz, é difícil falar. Eu acho que se não mudar algumas coisas aí, é difícil. Se você começar a querer copiar demais, eu acho assim, que a gente copiar demais o europeu, dificilmente você vai ganhar deles de novo. Porque o Brasil sempre foi uma equipe que sempre olhou, mas o diferencial nosso sempre foi a técnica. Então tinha sempre 3, 4 jogadores que faziam a diferença em qualquer seleção. E hoje nós temos na seleção, nós temos o Neymar. E hoje com a marcação hoje é muito forte, as equipes estreitam muito o campo de jogo. Sim, sim. Então se você tiver um jogador só e esse jogador for bem marcado e os outros jogadores não ajudar, praticamente você não consegue render. Então eu acho que o Brasil teria que estar repensando de uma outra forma para poder de repente ganhar uma Copa do Mundo. E aqui Copa do Mundo também a gente fala que a gente tem um problema muito grande, mas também é um torneio, né? E em torneios, às vezes nem sempre as melhores equipes são fadadas a ser campeãs também. Agora um pouco na sua vida pessoal, Gil. Essa pandemia, né, ninguém esperava, acho que a gente nunca passou por algo parecido. Como é que foi para você naquele primeiro momento lá em 2020 que começou a circular essas informações? A gente tinha acabado de passar pelo carnaval e aí começou essas informações que já teve o primeiro caso no Brasil, daqui a pouco estourou e acabou acontecendo tudo isso. Em que momento você estava ali na sua vida e até agora, como é que você enfrentou essa pandemia? Eu sempre fui um cara assim que enfrentei as coisas assim, com muita tranquilidade. Eu acho que nada você não pode estar sempre assim exagerando demais, né? E deixando se levar por muitas coisas que conversa. Tem que ter uma vida, aquele que você pensar, tomar os cuidados necessários. Nessa época eu estava em Votuporanga, eu acho. A gente estava na Votuporanguense, estava eu com o Alberto, foi quando acho que era Votuporanga, se não me engano, acho que foi a primeira que teve a parada, não me recordo bem. O Votuporanga ou estava em Penápolis, eu acho, uma coisa assim. Dali para cá a coisa começou a lastrar, né? Então praticamente o futebol parou. Sim. Ficamos praticamente aí 8 meses, sei lá, 6, 7 meses sem ter o retorno do futebol, né? Você não podia nem trabalhar porque estava tudo parado. Mas eu continuei a minha vida assim normal. Eu vou falar a verdade para você, eu continuei a minha vida normal. Se eu tivesse que sair, eu saía normalmente.
tomava as prevenções, usar máscara, álcool em gel, todo mundo fala tal, manter o distanciamento, mas não, eu acho que o ficar em casa, eu acho que seria pior, porque às vezes vem uma depressão muito grande no cara, então eu acho que ele tem que viver uma vida normal. Então foi o que eu fiz, e não mudei nada, continuei saindo de um lado para o outro. Eu gosto muito de andar a cavalo, eu andava a cavalo todo domingo, eu e minha filha, com mais meus amigos. Então a minha vida continua assim, num ritmo normal. E você gosta dessa, você falou de andar a cavalo, você gosta dessa parte rural da cidade? Gosto. Eu moro na zona rural, né? Moro na Boa Vista Silva. Tem os amigos do cavalo lá que a gente fala, né? Tem os amigos do futebol e os amigos do cavalo. Então realmente é uma coisa que eu gosto bastante. Minha filha mais nova, que tem 22 anos, também adora, né? Então todo domingo a gente sai para as cavalgadas aí, vamos ali em alguns lugares ali perto de Atibaia, né? Então, roda aí. Bota o chapéu, fivela e vamos embora, montar nos bichos, passear. É muito bacana. Ô Gil, o Red Bull Bragantino hoje, a gente estava fazendo jogos até pouco tempo no estádio, né? Infelizmente também teve essa parada. E com essa parceria o torcedor voltou. Com vocês tinha isso também, né? Naquele pior momento o torcedor ele acabava criticando ou ele apoiava, porque hoje, como a gente diz, o julgamento é muito fácil para as pessoas que estão de fora. Para você, na época que vocês sofriam uma crítica, vocês percebiam que o torcedor continuava do lado de vocês, afastava um pouquinho dependendo do que fosse a situação, porque o Bragantino dessa época acredito que foi muito mais vitorioso do que teve algum tipo de perda, né, na trajetória. A crítica sempre tem, e somente você tem que saber separar e saber, mas eu acho que a crítica que tinha era mais naquela empolgação do torcedor mesmo, de ir no jogo, querer, ia vir uma equipe que era vitoriosa, de repente você está num dia ruim, a equipe não está rendendo, então vinha as vaias, né, mas como você falou, era muito mais aplauso do que as críticas, mas a gente sempre teve, acho que uma boa relação com o torcedor do Bragantino, nunca foi, sempre que foi um momento realmente muito bom, não sei um jogo ou outro, mas o torcedor sempre compareceu, principalmente nessa época era diferente, era uma coisa diferente, eu acho que talvez, se não fosse a pandemia, com os resultados que vem tendo com o Red Bull, eu até acreditaria que o torcedor voltasse de novo a encher o estádio e de repente a cidade ser envolvida de novo com a campanha que fez o ano passado, com essa campanha que fez esse ano. Eu acho que infelizmente, como não teve público, acabou perdendo essa ascensão do Red Bull Bragantino, que realmente seria acho que um amplo muito legal se tivesse o torcedor. Ia ser, de repente, uma coisa bem parecida ou próxima daquilo, talvez igual não, porque é muito difícil, mas bem próximo daquilo que nós vivemos aqui. Eu gostaria de ter, que não tivesse a pandemia e tivesse tido essa participação do torcedor para que a gente pudesse estar mais no estádio acompanhando e ver a reação realmente dos torcedores mais antigos e dos novos também, né, que vem crescendo. Eu vejo, às vezes, algumas postagens lá, até mesmo do Red Bull, você com a camisa lá do Bragantino. Você se sente homenageado pelo clube hoje? Eu senti homenageado, teve até antes logo que assumiu, eu recebi até uma placa lá, foi eu e o Biro na época, acho que deram algumas placas lá, né? Eu acho que foi legal, foi o reconhecimento, mas é o que eu falo, o reconhecimento maior, eu acho que a gente tem foi o reconhecimento do torcedor. Onde você vai na rua e o pessoal cumprimentar e vir falar e pedir autógrafo, então acho que isso foi o reconhecimento maior. E o clube nós fizemos, acho que a nossa parte muito bem feita, o clube também nos deu o retorno, né, que deu a camisa para vestir e tudo, não tenho o que falar hoje do Bragantino, mas acho que foi legal as homenagens que somente agora o pessoal da Red Bull fez, tem sempre, como você frisou antes, do aniversário, está sempre colocando nas redes sociais, então acho uma coisa legal, uma homenagem legal para a história do Bragantino, que é uma coisa que toda vez que você entrar, isso vai estar marcado, né? Você é aquele cara que sai nas ruas, o pessoal para, ou você é mais tranquilão, você não sai muito, como é que é? Hoje o pessoal já faz praticamente, acho que 20 anos que eu parei de jogar de futebol, né? Já faz 19, 20 anos que eu parei, então hoje é menos. Mas logo no começo não, praticamente todo lugar que eu ia, o pessoal parava, a gente parava, conversava.
sempre batia papo, o pessoal relembrando onde estava. Então sempre isso aconteceu. Hoje é menos, porque já faz 20 anos que você parou, a geração já é outra. Então, a não ser quando você encontra um pessoal mais antigo, você vai jogar um futebolzinho mata, você acaba encontrando aí, acaba conversando com um com o outro, mas eu dou atenção da mesma forma, sempre vou jogar com o pessoal, mas é uma coisa legal. Gil, você acha que esse modelo de gestão que foi implementado em Bragança com o Red Bull seria uma alternativa para os clubes que têm muitas dívidas hoje? A gente vê muitos clubes como o Paulista, por exemplo, né? Infelizmente acabou tendo um desfecho muito negativo, né? Com as dívidas e as dificuldades, a Portuguesa. A gente teve também o próprio São Caetano, né? Que inclusive jogou recentemente com o Bragantino numa final, né? Da A2 do Paulista. Você acha que isso seria uma alternativa para o futuro ou para os próximos anos? Que a gente já vive isso aqui hoje, né? Já vive aqui hoje, eu acho que sim, principalmente para as equipes médias, né? As equipes que não têm um poder financeiro tão grande, não têm um retorno, principalmente televisão ou do marketing vindo para vender muita coisa, que as equipes médias eu acho que realmente estão sofrendo demais. Se a gente que anda aqui um pouco no interior, está muito difícil o futebol, né, para baixo, está muito difícil, né? Então eu acho que isso é uma solução, as grandes empresas, se tiverem assim, que pegar e ter esse modelo de gestão realmente empresarial, né, que a gente fala, né, e para poder tocar o futebol hoje, porque realmente não está fácil não, está muito difícil. São poucas equipes aí hoje que você vê que conseguem honrar aí os compromissos, que consegue até um final de campeonato mantendo os seus compromissos. Realmente é muito difícil e eu não sei qual o caminho que vai tomar, mas provavelmente vai diminuir as equipes e caminhar para uma gestão tipo a do Bragantino. Naquela época era muito difícil receber em dia ou era tranquilo? Eu acho que era mais tranquilo, principalmente falando em interior. As equipes do interior pareciam que investiam mais, tinham mais recurso, a gente não sabe o porquê, mas tanto é que a maioria dos jogadores ficava louco para acabar, por exemplo, a primeira divisão para ir para a A2, que era a segunda divisão na época, a gente chamava, mas era A2 hoje. Então os caras faziam a vida na A2. Então, jogando, tinha jogadores que falavam, isso aí pode contratar que vai subir. Bom Ferreira. Então os jogadores rei do acesso. Eles tinham essa tarja, né, do rei do acesso. Então, e as equipes pagavam bem, porque tinha a luva, nego ganhava carro, pegava um carro, o cara então fazia a vida desse jeito. Então, mas hoje está mais difícil, eu acho que hoje está mais complicado as equipes aí, principalmente a parte de A2, A3 para quem anda ali tá bem restrita a coisa. Você acha que o calendário brasileiro deveria mudar? Porque a gente vê muito a comparação, como você disse, das seleções, né? O Brasil e as seleções europeias, teve muita comparação da Copa América com a Eurocopa, mas realmente o Bragantino joga na Sul-Americana, daqui a pouco já está no Brasileiro, os grandes clubes têm Copa do Brasil, Sul-Americana ou Libertadores, o Brasileiro tem o Regional, daqui a pouco também o Palmeiras foi um exemplo muito bom para a gente citar, né? Você acha que esse modelo que a gente tem hoje é ruim para os clubes brasileiros, para os pequenos também, que não tem tanto recurso? A gente fala, os pequenos praticamente não jogam, né? Não tem calendário, tem calendário de 3, 4 meses. Eu acho que nisso, por exemplo, a A2, A3 já deveriam pensar no modo de mudar para você ter um campeonato um pouco mais longo. Porque acho que não tem um porquê você fazer um campeonato de A2 e A3 de 3 meses, 4 meses. Os caras estão todos empregados. Já nas equipes grandes que tem tudo isso aí, eu acho que tem que mudar. Porque você tem um Palmeiras que disputa 3, 4, mas eles reclamam, mas o cara quer disputar 3, 4 competições. Ele podia só participar da Libertadores e do Brasileiro, ou da Copa do Brasil, e abrir mais espaço para outras equipes. Não, eles querem jogar todas as competições. E querem reclamar, vai mudar o calendário. Mas quando você vai mudar o calendário, você tem 4 competições, você quer jogar as 4 competições. Então você tem que ter elenco para disputar as 4 competições. Você paga o preço de algum jeito. Você vai pagar o preço de algum jeito. Então às vezes as pessoas reclamam demais, mas se eles querem jogar, porque lógico que vai vir um recurso financeiro. Então acho que não pode ficar reclamando tanto. Agora, a questão do calendário é difícil, porque
O Brasil, se você for ver, é muito grande. Portugal, fala Portugal, mas Portugal não tem um regional. Não tem, porque é um brasileiro. Porque lá o país é pequeno. Então tem um campeonato só. Não é um campeonato só, é como se fosse um regional. Você joga em Portugal inteiro. Só que o lugar mais longo que você joga, você anda 400 quilômetros. O jogo mais longo, o resto é tudo perto. Então não dá pra. Aí as pessoas às vezes quer comparar e é difícil. O Brasil é enorme. Você vai disputar com os brasileiros, um no sul, outro no norte, é complicado. Então é difícil você querer, a não ser que as equipes, assim, a solução é você abrir mão de alguma coisa. Você pega, por exemplo, até esse assunto, você pega o São Paulo, deu a vida no Paulista, agora não consegue manter 7 titulares durante um jogo. Você pega e tá perigoso cair fora da Libertadores justamente por causa disso, né? É o que a gente fala, né? Aí você priorizou o Paulista, o São Paulo há muito tempo que não ganhava um título, mas a gente fala também, uma equipe igual ao São Paulo, ela tinha que ter um elenco bem equilibrado, maior, praticamente duas equipes praticamente iguais que suportassem, né? Jogar um Paulista, que não é um campeonato assim tão forte como já foi, e entrar no Brasileiro agora realmente com um time bem equilibrado. Então a gente vê, que a gente fala da tecnologia, das mudanças, das fisiologias, coisa, você vê um monte de jogador machucado. E até você que está agora fazendo parte aí de comissão, até que você faz muda muito o cara que é ex-jogador, agora trabalhar com uma comissão técnica. Existe mesmo essa situação do cara que cuida da parte física, da parte, vamos dizer assim, da saúde do atleta, chegar para o técnico e falar, viu, se você escalar mais 2 jogos, isso aqui vai estourar? Existe, porque tem a fisiologia, hoje tem como a gente fala, os exames, né, que eles fazem, né? Então, eles fazem um exame no atleta e ele está lá, acho que o CK, não sei quanto, então o cara já vai falar, você corre o risco de botar o atleta no 3º jogo e esse atleta ser lesionado. Como também ele pode não ser lesionado, aí você enfrenta isso. Você peita e põe o cara para jogar. Ele machuca? Um cara que ganha 1 milhão por mês, 800 por mês, o cara fala, mas eu avisei o treinador. Falei que era para tirar, ele não tirou. Então a maioria das vezes o cara prefere tirar o jogador e fala, o jogador está cansado. Então acaba também não batendo de frente. Então hoje tem muito isso aí, essa coisa do cara falar, o jogador tá isso, tem aquilo, então acaba ser a fisiologia escalando às vezes o jogador. A gente tem hoje o VAR, né? E na época nem se passava pela cabeça ter esse recurso. Para você, Gil, como é que está sendo essa avaliação do VAR no Brasil? Porque antigamente acredito que vocês ficavam loucos da vida quando tinha um erro da arbitragem, que a imprensa repercutia, e hoje a gente tem até erros com o próprio VAR. Como é que você faz essa avaliação? Os erros sempre eu acho que vão ter, né? Você tinha a favor, tinha contra, quando é a favor você gosta, né? Todo mundo gosta, né? Um gol impedido, você não tá nem aí, comemora, aí quando é o contra você chora, era coisa do futebol. Hoje eu acho que veio para corrigir isso aí, mas só que acho que tem alguns exageros, né? Mas eu acho que podia ser até, por exemplo, essa lança do gol, que a bola tá na trave, porque é muito rápido, você não viu, um pênalti, o cara. Agora hoje a bola, o cara subiu, resvalou aqui, o VAR vê. Pô, ninguém vê às vezes no estádio, ninguém vê. Pô, só o cara viu, lógico que ele viu, pô, tem 300 câmeras, o cara muda o ângulo, o cara viu diferente. Então, quer dizer, mas só que a arbitragem está aqui, não dá para ver realmente. Aí muda, vê, mas a bola passa no braço do cara. Então eu acho que isso não deveria ser, o VAR bom para outro tipo, para um impedimento, um gol impedido, um lance de pênalti. Esse gol que a bola bate na trave muito rápido, entrou no sino, não consegue ser. Eu acho que mais restrito a isso, mas hoje está muito complicado. Eu acho que acaba até tirando um pouco da essência do futebol. Quem viveu lá atrás é duro, né? Hoje você quer se acostumar com essa coisa do. E eu vi o Lugano um tempo atrás falando que ele falou assim que se ele tivesse o VAR naquela decisão do Mundial em 2005 de São Paulo, eles tinham perdido o título, porque ele deu 2 cacetadas com 2 minutos de jogo no Gerard,
Ele falou assim, viu, você não vai jogar aqui hoje. Se o árbitro vê, o VAR vê, possivelmente expulsaria. Aí tem essas coisas, tinha, né? Tinha. Hoje agora você tem que tomar mais cuidado. Não, hoje não pode mais. Você tomava socos, tomava um tapa, isso porque a arbitragem já não viu. Ué. Hoje não, o cara avisa, vem lá e rua. Então, realmente, nessa parte, é que eu falo, hoje o jogador tem muito mais tranquilidade para jogar, é muito mais seguro. Antes você tinha que tomar muito cuidado, você tomava, você apanhava muito, tinha isso aí. Isso é direto. E a questão do VAR também. Se tivesse o VAR em 91, nós era campeão também. O cara quase matou o Mazinho aqui, praticamente ninguém viu, num lance que o Silvio é o gol, mas o Mazinho vai fazer o gol e o cara dá um carrinho no Mazinho, joga o Mazinho fora de campo, o cara que arrebenta o Mazinho. Se tivesse o VAR também, era campeão também. O Bragantino tinha mudado a história. Já tinha mudado a história. Mas são coisas que dava de discussão do futebol, mas hoje também está dando outras coisas, mas agora podia melhorar um pouco. Agora, felizmente já estamos quase encerrando. Nossa, tem tanta coisa para perguntar para você. Na sua posição hoje, quem que você fala assim, ou quem talvez jogou com você na época que você fala assim, nossa, esse aqui era bom? Os antigos que jogaram, teve o Cafu, teve o Jorginho, né? Leandro, e aí vai, que era um pouco mais velho, que eram jogadores, principalmente o Leandro, Nelinho, eram jogadores acima da média. E em termos de habilidade, o Leandro foi, acho que um lateral acima da média em termos de habilidade, não tem igual. E bater na bola, o Nelinho também, poucos batiam na bola igual ele. Agora, hoje, eu acho que acabou um pouco a função do lateral, você vê. Eu não sei a sequência, eu acho que até talvez não tenham, vamos dizer, você não tem referência no Brasil hoje, então acaba até acabando hoje os laterais. Você não vê muito o lateral batendo na bola como batia antigamente. Isso realmente eu sinto bastante falta de ver, né, do cara, do cruzamento, do posicionamento lateral, que posiciona muito errado hoje. Mas hoje é difícil você ver apontar hoje assim, um lateral assim que você fala, ó, esse realmente é muito bom, tá difícil. Voltando um pouquinho na questão da arbitragem, antigamente tinha alguns personagens. Você lembra de algum árbitro que vocês tinham sempre, poxa, é ele que vai apitar o jogo? Hoje estamos na roça. Porque hoje existe um pouco, mas é menos. Depende do árbitro, né? Mas até o próprio torcedor. Mas na época tinha algum árbitro ali da Série B ou na própria Série A que vocês... poxa, hoje vai ser difícil. Tinha os árbitros, por exemplo, do Silvio e Bosquilha. Ele apitando, era você falar, mas não pode fazer nada, e que o homem já vinha xingando. Oscar Roberto Godoy. Era outro também que, eram coisas, o time perdendo, e eu falei assim, você tá reclamando do quê? Olha o time ruim, seu time é muito ruim. Você quer reclamar do quê? Aí o cara falava lá, Godoy, você não vai dar um acréscimo? Eu falei, acréscimo? Esse time ruim seu, você não fez gol em 90 minutos. Você quer fazer gol em 2. O cara não vou acabar. Tirava um sarro ainda. Aí fica lá. Então, tinha esses personagens, né? O Bosquilha mesmo foi o Bosquilha, eu acho que, não lembro mais se foi o Bosquilha, foi o Aragão. Nós fomos jogar um jogo na segunda divisão daí, em Taubaté. Nós tínhamos o Bolívar, o zagueiro, o grande Bolívar, jogou aqui com nós, campeão de Limeira. Ele deu uma entrada no cara que a chuteira pegou na coxa e ficou as travas, assim, era um moleque, muito rápido, o Bolívar tava parando. Aí foi acho que era o Vanderlei Bosquilha, não lembro agora. Aí mostrou pro árbitro, olha aqui, olha o que ele fez, falou assim, bem feito, pra você respeitar os mais velhos. Ele tava demais, o goleiro com 36 anos, mas deu embora. Bem feito, você precisa aprender a respeitar os mais velhos. Então, tinha umas coisas da arbitragem que era folclórico, vamos dizer, né? Os caras. Mas era. Gil, você acabava acostumando. Pra gente encerrar, não queria encerrar porque tem conversa ainda. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho hoje, o que você anda fazendo, né? E eu queria saber também, faltou algo para você no futebol? É que se você, devia ter jogado nesse time, o Alberto contou que gostou de jogar no Flamengo, Fluminense e tal, tinha que ter uma resenha lá dele que ele contou, né? E como era para você, assim, você tinha na época um time para jogar, e queria que você falasse do seu trabalho hoje ao lado do Alberto também.
Hoje nós estamos nessa condição de que eu acabei adquirindo de auxiliar técnico, então estou com o Alberto já faz acho que 2 anos, nós tivemos em 3 equipes aí, eu comecei com o Luiz Miller, depois o Miller deu uma parada, eu acabei indo com o Alberto e acabei ficando. Então nós estamos nessa, voltando de novo no futebol. Eu dei uma... não queria ter voltado ao futebol, porque eu acho que você fica muito fora de casa, e você perde muito tempo, a família fica longe, às vezes, somente agora que você não leva a família, então eu tive um pouco de restrição de voltar para o futebol. Acabei voltando e agora estou de novo, mas assim, sempre que você vai, você acaba se empenhando o máximo para poder estar conseguindo os resultados, né? Então, mais nessa sequência. E equipes, assim, quando eu era um pouco menor, quando eu comecei no Guarani, eu tinha um sonho de jogar no Guarani. Eu queria jogar no Guarani, porque o sonho era... a gente de moleque, de garoto e estar numa base, você não queria sair daí para ir para o Palmeiras. Você não pensava isso, você queria jogar no Guarani. Ou o cara que estava na ponte, ia jogar na Ponte Preta. Para depois você sair. Então o sonho nosso no começo era esse, era jogar na equipe que você estava. Então quer dizer, que é um pouco diferente hoje do garoto. O garoto começa no Brasil, mas ele está pensando em jogar no São Paulo. Flamengo. Então o sonho nosso era jogar naquele clube primeiro, né? E depois você saía, depois você tem um sonho, lógico. Na época de sair para um clube grande, um sonho de chegar a uma seleção brasileira, né, de estar disputando uma Copa do Mundo. Então, assim, essas são as coisas que às vezes faltam para o atleta, mas às vezes é consequência, é o momento, os jogadores estão num momento melhor, que a seleção acho que muito momento tem que ser, pelo menos deveria ser o momento do jogador, né, aquele que está melhor jogar, naquele, então acho que então acho que essas coisas assim, mas o resto eu acho que eu joguei em equipe grande, consegui títulos, né, quando você também está numa sequência que você quer conquistar alguma coisa, isso eu consegui chegar numa seleção, não consegui disputar uma Copa do Mundo, mas cheguei na seleção, disputei uma Copa América, não como titular, mas fiquei na reserva do Cafu. Mas então, quer dizer, os objetivos quase todos alcançados. Eu acho que sempre falta alguma coisa ali, mas eu acho que no geral eu fiz uma carreira assim muito boa. Gil, obrigado, cara, por você ter vindo, né? Vamos marcar outras vezes, que tem muita coisa para falar com você. Eu acho que a gente fica muito feliz, o torcedor do Braga gosta muito de você, do Alberto, enfim, de todo mundo daquele time de 90 e sinta-se homenageado hoje aqui no nosso programa, né, por esses torcedores aí que, se tivesse liberado, com certeza estariam aqui na gravação para dar um oi, um abraço para você. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, e para fechar aí para o torcedor mais antigo aí, tinha uma história do Bragantino que eu ia jogar aqui, a gente concentrava na Lança, era uma antiga chácara. Antiga. Os jogadores, dia de chuva, o ônibus não entrava. Quem ia buscar era o torcedor, pô. Era com Fusca e com Brasília, que é a única coisa que subia. A gente vinha com o torcedor. Então, quem fala a ligação que tinha torcedor e jogador. A gente vinha com o torcedor que ia buscar nós lá para ir pro jogo, pô. Esse amador, então, quer dizer, era uma coisa pra você ver. E jogar com um time grande. E a gente tinha um carro que a gente vinha eu vinha uma vez, eu, o Mário e o Mauro Silva. Aí o Mário falou assim, não, dá uma volta na praça. Pô, você tá louco? Dá uma volta na praça. Vamos convidar o torcedor para chegar, que nós estamos chegando no estádio. E assim nós íamos fazendo a vida nossa. Gil, obrigado, viu, meu irmão? Obrigado a vocês. Matheus. Primeiramente agradecer, né, pela presença do Gil, porque eu, como torcedor, né, aprendi a gostar de futebol através do Bragantino, porque meu pai, o primeiro estádio que ele me levou foi, né, o Nabi, acompanhando, né, na época o Marcelo, né, e agora o Nabi, e é um prazer, né, estar diante de você, um ídolo aí que ouvi muitas histórias do meu pai, né, loucuras que o torcedor fazia, né, não ia trabalhar ou chegava virado. Tem histórias do Rio de Janeiro, de outros estádios, da torcida, né, fazendo essa loucura. Então é um prazer. Acredito que em nome de todos os torcedores aí do Bragantino também é uma honra sempre a gente receber um atleta que fez história com a camisa do Bragantino. E gostaria que você deixasse uma mensagem, porque a gente conhece 2 torcedores, né, do Bragantino que são torcedores que viveram o Bragantino praticamente a vida toda. Um deles é o Ferreira e o Vicente,
que respiram o Bragantino. O Vicente começou a acompanhar o Bragantino em 1960. Nossa Senhora. Então há muito tempo. O eu tava com a Brasília lá. Sem dúvida. Gostaria que você deixasse essa mensagem para esses torcedores também e agradecer, né? É um prazer conhecê-lo também presencialmente. Não pude te ver jogar, mas através graças a Deus da internet a gente teve essa possibilidade. Não, eu que agradeço a todo mundo e o torcedor aí, eu acho que agradecer pela participação de todos, se sintam homenageados também, né? Eu acho que eles foram importantíssimos, principalmente para os atletas, para a história do Clube Atlético Bragantino. Você ter o torcedor que quando você vai para o campo você quer ver, e aquilo era energia muito grande. Então, acho que toda a homenagem que a gente recebe, a gente sempre fala do torcedor do Bragantino, que é para eles se sentirem homenageados também, né? Então, deixo aqui um abraço a todos também. E pode ter certeza que eles sempre vão estar em nossos pensamentos, em nossos corações, em todas as histórias que nós participamos, eles sempre estão juntos. Então se sintam homenageados também. E um abraço aí a todos, aquela geração que viveu essa época tão boa nossa aí. Tá certo, esse foi o nosso querido Gil Baiano. Agradecer ao Celso Ricardo que esteve aqui na parte técnica, ao Potts Burger que sempre nos cede um lugar, lembrando, né, que o Potts Burger logo vai voltar com rodízio aí para vocês também de hambúrguer, tá certo? Forte abraço para você, até qualquer quinta-feira com mais um podcast. Forte abraço. Gil, queria perguntar para você, já jogou muito Bragantino e Santos?